Depois do excelente início de manhã, eu penso que todos procuraremos ser económicos para não repetir conceitos e até propostas que aqui já foram feitas. E eu limitar-me-ia, no que diz respeito ao conceito de educação permanente, dizer o seguinte em 3 brevíssimos pontos. A educação permanente é, na minha perspectiva, uma concepção de educação e, como tal, envolve uma concepção de sociedade, daí que a divisão entre concepção e política é apenas formal e funcional para o nosso painel, mas temos que ter a consciência que não se pode dar uma definição de educação permanente sem a traduzir nas políticas públicas relativas à educação, à cultura, à animação cultural. E assistimos frequentemente ao empurrar da educação permanente para o que são os adultos, porque aprendem em associações e sempre é fora da escola, e quando é na escola é um público diferente, quer se designem os adultos como população ativa, que eu contesto, porque não há vida que não seja ativa, portanto, todas as idades têm a sua atividade, seja no mundo do trabalho, seja no mundo da ação cívica, da ação social e da nossa própria esfera individual. E, portanto, começaria por dizer que a educação permanente refere-se a todas as idades e, na minha perspectiva, e a todos os espaços formais e informais de construção do conhecimento e de aprendizagem. Eu não gosto de utilizar o termo ensinar, gosto muito mais de utilizar o conceito de aprender, porque só há conhecimento quando se constrói a aprendizagem. O ensino é meramente uma ferramenta e muitas vezes confunde-se o que se ensina como automaticamente a aprendizagem. Então, os 3 pontos que eu queria sublinhar. Numa perspectiva de concepção de educação permanente, uma primeira dimensão é assegurar a todos o sentido do que se aprende. E não é por acaso que, na alfabetização, o nosso mundialmente conhecido Paulo Freire parte daquilo que cada um conhece, lembram-se das palavras geradoras, dos temas geradores, para, a partir daquilo que é conhecido, abrir para a universalização. Isto é um debate que tem atravessado a educação. Há quem deteste a palavra contexto, porque parece evocar fecho, um encerramento de cada um no seu mundo. Não se trata disso. Trata-se de ter em conta cada um com a sua história, com a sua cultura, os seus saberes, e a partir daí, com aprendizagens com sentido. Tão só isto. Não acho que seja assim tão revolucionário, tão terrível, tão difícil, com sentido, levá-los a apropriarem-se de todos os códigos e do mundo na sua universalidade. Segunda característica, e aqui ela percorre todas as idades, todos os espaços sociais, todos os espaços institucionais, mas é fortíssima hoje, sobretudo, mas não só, mas sobretudo por causa dos 4 anos que vivemos de retrocesso brutal na instituição escolar, a questão das desigualdades. Nós sabemos que vivemos em sociedades desiguais e que um dos mecanismos através dos quais se reproduzem as desigualdades é precisamente na instituição escolar, quando excluímos os saberes populares, os saberes de experiência feitos, os saberes ligados ao trabalho, ao esforço, à partilha, à pobreza, às culturas não letradas, excluímos esses saberes como não pertinentes e impõe-se, desde o primeiro dia, os saberes ditos eruditos, os saberes escolares, os saberes organizados nos manuais, e é esse saber que depois será avaliado e certificado. Está aqui um nó-górdio, algo de absolutamente fundamental, que se nós não conseguirmos desatá-lo, nunca teremos uma democratização, que tão referida foi aqui esta manhã,
do acesso, da construção do conhecimento como um direito de todos, porque o conhecimento é património de todos e não apenas de alguns. E quando alguns se apropriam do conhecimento, é exatamente como em relação aos bens materiais, aos bens da terra, não é? Às questões da ecologia, como é que é possível que alguém se aproprie do mar, da terra, do ar, não é? Da natureza, que nos pertence a todos, mas apropriam-se para obter lucros. Esta, para mim, é uma questão muitíssimo importante, porque os saberes populares e os saberes eruditos são absolutamente decisivos no momento em que cada criança chega, inclusive ao pré-escolar. O background que traz, se já tem contacto com os livros, se já tem um meio que o socializou na motricidade fina, por aí fora. Daí que fiquei muito feliz por ter ouvido esta manhã sublinhar a importância de uma educação com C ao quadrado, não é? Ciência e cultura, dos 0 aos 6 anos, porque de facto dizia-se há uns anos atrás que um bom começo vale para toda a vida, e é nos primeiros anos de vida que se joga muito daquilo que são as desigualdades que se reproduzem. Para vos dar um pequeno exemplo, eu cito os nossos amigos e parceiros lusófonos, com quem atualmente trabalho, e que nós dizemos a lusofonia é um património, são todos lusófonos. Para muitos, o português, e mesmo aqui em Portugal, há um recente trabalho que mostra como está aqui o Pedro Abrantes, que eu vi há pouco, como os jovens vindos de África, os lusodescendentes, têm uma vida mais difícil no sistema educativo, e isso porque nós pensamos que o português é a língua materna. E para muitos o português não é língua materna. A língua materna é outra e a língua que encontram na escola é o português. O terceiro. Então, o terceiro ponto tem a ver com a educação permanente como uma concepção de educação para a responsabilidade, para a autonomia, para a cooperação, para o altruísmo, para a solidariedade, para a participação cidadã. Para poder aprender, as ferramentas para poder continuar a aprender. Nada disso nós temos nas nossas escolas. Nos últimos 4 anos, isto foi levado ao seu extremo, com uma educação centrada na competição, no individualismo, no stress, à imagem daquilo que se vive numa sociedade, como já aqui foi referido, dominada pelos mercados. E, desse ponto de vista, eu acho que nós devemos, na APSEP, fazer também este esforço para sublinhar que a educação permanente diz respeito a todas as idades e tem também propostas, que são propostas válidas para os espaços institucionais e não apenas para os espaços associativos, culturais e para os espaços sociais. Obrigada.